esse é o seu Foodcast Brasil. Olá, amantes da ciência e tecnologia de alimentos. Eu sou o Fábio Silva. E eu sou a Iris Braz. Nós somos o Foodcast Brasil, um podcast que aborda assuntos relacionados à ciência e tecnologia de alimentos de uma forma descomplicada. Estamos de volta com a nova temporada do nosso programa, do nosso podcast, cheio de saudades e com muitas novidades. A começar pela presença dos nossos bolsistas, Jean Targino e o Ellison Chagas. E o tema de hoje é bioplásticos na indústria de alimentos. A embalagem é parte integrante e facilitadora dos sistemas alimentares modernos. Como resultado, não há quase nenhum alimento hoje que não seja embalado pelo menos uma vez a caminho da produção para o garfo. Mesmo a função mais trivial, ou seja, a contenção, é o que torna os alimentos líquidos, por exemplo, gerenciáveis e transportáveis em primeiro lugar, uma função chave para a nossa economia moderna. Além disso, e mais importante, as embalagens fornecem proteção aos alimentos, assim que altos níveis de qualidade e segurança dos alimentos sejam alcançados. Isso é completado pelas funções de comunicação, por exemplo, informações sobre o produto, e conveniência, como por exemplo, fácil de abrir, etc. Entre os diferentes setores e materiais, o setor de embalagens é o principal usuário de plásticos, cerca de 40% do total utilizado. Por exemplo, as embalagens plásticas na União Europeia compõem cerca de 60% dos resíduos plásticos no pós-consumo. A maioria dessas embalagens é usada apenas uma vez e a falta de reutilização associada à falha de sistema de reciclagem contribui para gerar grandes quantidades de resíduos sólidos que são descartados, contribuindo assim para o impacto negativo nos ambientes terrestres e marinhos. Em média, a quantidade de resíduos de embalagens plásticas gerados per capita aumentou de 27 quilos para 35 quilos entre 2009 e 2019. Quando pensamos no impacto do plástico no meio ambiente, uma das primeiras coisas que vem à mente são os oceanos plásticos, microplásticos nos peixes, no sangue, etc. De acordo com um relatório do Fundo Mundial para a Natureza, estima-se que a cada ano 8 milhões de toneladas de plástico são jogadas no mar, causando danos irreparáveis à vida marinha e ao ecossistema oceânico. O Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo, sendo que um dos que menos consegue reciclar. De acordo com o relatório do Fundo Mundial para a Natureza, preparado com dados do Banco Mundial, cada cidadão brasileiro produz em média 1 quilo de lixo plástico por semana, enquanto na Indonésia essa é a produção a cada 10 dias e no Senegal a cada 25 dias. A maior parte desse lixo vem de embalagens de alimentos e é descartada de forma irregular ou inadequada. As embalagens plásticas tradicionais são feitas de fontes não renováveis, como o petróleo. E, apesar das inúmeras vantagens desse tipo de plástico, eles podem levar centenas de anos para se decompor, tornando-se um problema persistente e crescente no meio ambiente, caso a reciclagem e o descarte não sejam realizados de forma adequada. É por isso que a indústria de alimentos está buscando alternativas mais sustentáveis, como os bioplásticos. Estes bioplásticos são feitos de fontes renováveis de biomassa, como amido de milho, cana-de-açúcar, batata, e são biodegradáveis, o que significa que se decompõem mais rapidamente no meio ambiente. Além disso, os bioplásticos também podem ser reciclados ou compostados, tornando-se uma solução mais amiga do meio ambiente para a indústria de alimentos. E no episódio de hoje vamos explorar como os bioplásticos podem ajudar a reduzir a quantidade de resíduos plásticos que acabam nos oceanos e como a indústria de alimentos está adotando essas soluções mais sustentáveis. Venha conosco nessa jornada e descubra como podemos fazer a diferença
para proteger nosso planeta e seus ecossistemas, mantendo a segurança alimentar. Estamos de volta com a nova temporada do nosso programa, do nosso podcast, cheio de saudades e com muitas novidades. A começar pela presença dos nossos bolsistas, Jean Targino e o Ellison Chagas. E o tema de hoje é bioplásticos na indústria de alimentos. E eu sou a Iris Braz. Nós somos o Foodcast Brasil, um podcast que aborda assuntos relacionados à ciência e tecnologia de alimentos de uma forma descomplicada. Estamos de volta com a nova temporada do nosso programa, do nosso podcast, cheio de saudades e com muitas novidades. A começar pela presença dos nossos bolsistas, Jean Targino e o Ellison Chagas. E o tema de hoje é bioplásticos na indústria de alimentos. Nossa convidada de hoje é a Cristiane Grise, formada pela Universidade Federal da Paraíba em Engenharia de Alimentos no ano de 2005. Cristiane tem atuado no ramo de bioplásticos desde o ano de 2006, quando iniciou seu mestrado em Engenharia Química na Universidade Federal da Bahia. Cristiane finalizou seu doutorado em Engenharia Química pela UFCG em 2019. Atualmente está no pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Agroalimentar no campus de Bananeiras, da UFPB. Além disso, ela trabalhou na indústria com gerenciamento de novos produtos e melhoria contínua durante quase 10 anos. Seja bem-vinda, Cristiane. Bem-vinda, Cris. Posso chamar assim, né? Afinal de contas, a gente trabalha junto já há um tempo, é uma satisfação enorme ter a Cristiane aqui conosco e passo as palavras da professora Iris, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer conversar com vocês sobre um tema que eu passei a vida toda estudando, eu digo assim, né? Desde que eu terminei minha graduação até hoje, os bioplásticos, as embalagens biodegradáveis, é um tema muito constante na minha vida. A gente tem certeza que vamos aprender muito com você aqui hoje. Eu sempre aprendo muito. Então, vamos começar do começo, né? O programa em si, hoje, ele vai ter uma cara um pouco diferente do que vocês estão acostumados, né? De quem acompanha o podcast. Primeiramente, gostaria de agradecer aos nossos seguidores, né? Que permaneceram aí aguardando o nosso retorno depois de um certo tempo. Mais uma vez, queria agradecer sua disponibilidade, por ter aceitado participar hoje aqui dessa conversa. A gente fica ficamos muito felizes por você estar aqui conosco, né? Por estarmos com você, por estarmos juntos hoje. Agora eu queria que você contasse, né, para a gente e também para os nossos ouvintes um pouco sobre a sua trajetória profissional, né? Como é que você se enveredou, se envolveu com a área de bioembalagens, né, ou bioplásticos, né? O que foi que levou você a se interessar por esse caminho? Ok, então deixa eu contar um pouco a vocês de como eu fui apresentada a essa temática, né? Quando eu iniciei meu mestrado, eu não sabia, não tinha ideia do que era esse mundo de bioplástico, esse mundo das embalagens biodegradáveis. E aí eu conheci uma pós-doc, que na época foi minha co-orientadora de mestrado, a professora Priscila, hoje ela está na USP. Ela estava iniciando o projeto dela de pós-doc no laboratório no qual eu fiz meu mestrado, e ela escreveu um projeto muito interessante que era com as matérias-primas de relevância para a Bahia, que eram embalagens de mandioca, dendê, cacau e café. Eu fiquei, nesse projeto dela, era dividido em 2 planos de trabalho, eu fiquei com um plano e uma colega do mestrado ficou com outro. Então, o filme desenvolvido no meu mestrado, ele era de mandioca e dendê tanto na forma de extrato do fruto como do azeite de dendê. Era um filme que tinha uma ação, além de embalar o produto, ele também tinha uma ação antioxidante, porque a adição desse dendê era com o objetivo de
modificar a função dessa embalagem, ela ter não só a proteção e a contenção do alimento, e ter propriedades extras que era de antioxidante. A minha colega desenvolveu um filme sobre mandioca, café e cacau. Vocês não têm ideia do aroma desse filme. Nossa! Era um filme que você tinha vontade de comer. Quando ela produziu o filme, é um filme também comestível, de certa forma, porque todos os ingredientes eram comestíveis. E a inovação também desse projeto da professora Priscila é que ela não utilizava o glicerol como plastificante, que é um plastificante já muito difundido nessa área de bioplástico. Ela, no doutorado dela, ela desenvolveu novos plastificantes e ela utilizava a sacarose e o açúcar invertido, que são plastificantes que eu utilizo até hoje nas minhas pesquisas, né? E dando continuidade a essa pesquisa, eu fui, depois que eu terminei meu mestrado, quer dizer, em paralelo ao mestrado, eu fui para a indústria, fui trabalhar, né? Então, lá eu fiquei aproximadamente 10 anos, como a professora Iris falou, na área de gestão de projetos, novos produtos, melhoria contínua. E aí, em 2015, eu tive a ideia de voltar para a área acadêmica e voltei para fazer o doutorado. E no doutorado, claro que eu ia pesquisar aquilo que, mesmo durante meu período de indústria, eu sempre estava antenada nos artigos, na evolução dessa temática de bioplásticos. E aí eu voltei para estudar novos materiais. E aí no doutorado eu fiz um filme de amido de mandioca, pectina do maracujá e extrato do jucá, onde eu defendi minha tese. Foi gerado 2 patentes, 4 artigos, foi assim bem produtivo. Paralelo a isso, eu fui professora substituta durante o meu doutorado, então tive a oportunidade também de participar de alguns projetos PIBIC dentro da UFPB, onde a gente desenvolveu um filme de polietileno, de poliácido lático, aditivado com urucum. Então, foram algumas pesquisas que eu desenvolvi aí. Eu acho que eu lembro desse projeto. Era com a Simone esse projeto? Isso, era com a Simone. Ele foi super premiado com o PIBIC, né? Ele foi premiado 2 vezes com o PIBIC. Foi apresentado em um congresso que também foi premiado. Foi um projeto que teve bastante relevância pela inovação, por ser de um biopolímero, mas não um biopolímero de fontes que o pessoal geralmente está acostumando a trabalhar, que era amido, né? Era um biopolímero com uma pegada mais industrial, né? A gente conseguiu fazer até uma embalagem que tem uma resistência muito boa, que tem uma aplicação muito boa. E aí, esse projeto eu fiz, a professora Carolina era a coordenadora e Simone era a PIBIC da época. E aí, finalizando meu doutorado, eu entrei no pós-doutorado e claro que eu continuei a pesquisar sobre bioplásticos, né? E Com aí, certeza. No pós-doutorado, eu tive a oportunidade, em parceria com o professor Fábio, de orientar alguns alunos nessa linha de pesquisa de bioplástico, né, onde a gente desenvolveu alguns filmes já. Ele já me mostrou um outro mundo que não era a minha praia até então, que era os bioplásticos de fonte polimérica. Polimérica não, desculpa. Corta isso. Os bioplásticos de fontes proteica, né, que não era a minha linha de pesquisa. Eu sempre pesquisei na área de amido ou de um polissacarídeo. E aí o Fábio me mostrou esse mundo das proteínas. E aí tem dado super certo. A gente conseguiu, nesse tempo, também produzir alguns materiais e divulgar isso em forma de artigo. Já temos alguns artigos publicados também nessa linha de pesquisa. Então, assim, é o meu mundo. Quando fala de bioplásticos, embalagens biodegradáveis, isso é meu mundo, né? É o que eu tenho pesquisado até hoje. E que bom, né, Cris? Porque hoje é uma pena a gente não ter maiores incentivos para que isso realmente engrene mesmo, né? Porque tecnologia, inovação, já tem tanta ideia maravilhosa, você aí trabalhando há tantos anos, né? E a gente vê cada vez mais assim os dados mostrando seríssimos impactos ambientais, né? Onde muita coisa já poderia ter sido levada adiante, né? Terem pensado em escalas maiores, né? Eu estava lendo alguns trabalhos falando que, infelizmente, ainda
essas fontes ainda não são as mais baratas e como não há regulamentação, a indústria sempre vai escolher pelo mais barato e a gente está só inflando, né, o mundo de impactos, né, de situações desagradáveis. Mas que bom que a pesquisa persiste, né, que a resistência aí no mundo da pesquisa continua e que em breve, né, essa luta seja uma realidade, né, mais frequente para a nossa mesa, vindo da indústria. Ah, com certeza. E assim, em termos de pesquisa, deu um boom de 2010 para hoje, se você olhar em números de publicações, em números de patentes nessa área de bioplástico, ela tem sido cada vez maior, né? A gente perde ainda para a China, porque na China tem uma necessidade talvez até maior, né, da substituição desses plásticos convencionais por um bioplástico, devido a toda a população e toda a geração de resíduo que lá tem. Mas, assim, o Brasil também está muito à frente em termos de desenvolvimento de tecnologia, mas, no entanto, a maior parte das tecnologias desenvolvidas ainda está em caráter laboratorial, que é o que a gente tem trabalhado hoje. Eu acredito que o grande abismo que tem entre implementar esses projetos chegarem na indústria, é a escala ao qual a gente estuda. Hoje a gente estuda em escala laboratorial, quando vai passar para uma escala piloto já muda todos os parâmetros. Os gargalos aparecem, né? Certeza. Então, a gente está falando aqui, né, sobre algumas questões de impacto, alguns conceitos. E aí, Cris, a gente quer que você fale um pouquinho sobre algumas definições, né, sobre, primeiramente, o que são bioplásticos, né, para quem está nos assistindo, que para muitas pessoas ainda é um termo novo, apesar de já ter sido, né, amplamente pesquisado e já ter muito estudo aí há mais de décadas. E a gente queria saber, né, que você falasse para os nossos ouvintes o que são bioplásticos, como esses bioplásticos eles são utilizados na indústria de alimentos hoje e benefícios, né, com relação à parte sustentável, à biodegradabilidade, reciclagem, reutilização, para você falar um pouquinho. Certo. Então, de acordo com a Associação Europeia de Bioplásticos, eles definem bioplástico como um termo genérico, né? E muitas vezes é até empregado de maneira errônea, porque bioplástico, ele pode definir dois plásticos diferentes. Um bioplástico, o plástico de fonte renovável, mas porém ele é reciclável, que seriam os plásticos verdes. E um bioplástico que é biodegradável, ele pode ser ou não de fonte renovável, até mesmo incluindo as fontes fósseis, né, as fontes petroquímicas, porém ele é biodegradável. Então, esse termo bioplástico acaba, para quem não é da área ou que não está muito familiarizado, ficando um pouco difícil de entender, porque tem definições de fontes renováveis e reciclado, e de fontes não renováveis e biodegradáveis. Então, para ficar claro, eu sempre divido assim. Os bioplásticos, eles podem ser plásticos verdes, que são de fontes biológicas, de base biológica, de fonte renovável e pode ser reciclado. E os biopolímeros, que os biopolímeros eu considero aqueles de fonte natural, de fonte biológica, de fonte renovável e biodegradável. Quando ela é bio, eu chamo sempre de biopolímero. Quando ele é bio, mas é reciclado, eu chamo de plástico verde. Não só eu chamo, mas como a Associação Europeia de Bioplásticos também define assim esses conceitos. Hoje, tem dados que já existe um uso dos bioplásticos em torno de 368 milhões de toneladas de plástico já são produzidos dessa forma, com um plástico biodegradável, com um plástico reciclável, de fontes renováveis ou não. Esses bioplásticos de fontes, só para exemplificar, né, que nós chamamos de plástico verde, hoje nós temos o polietileno, que ele tem as mesmas características do polietileno de fontes fósseis, mas ele é reciclável. Cris, mas qual é a diferença dele? Já que o polietileno de fonte fóssil também é reciclável.
é que ele tem uma absorção de carbono, né, uma pegada de carbono bem diferenciada quando comparado ao polietileno convencional, né? Ele pode sintetizar e degradar esse impacto ambiental de uma forma diferenciada quando comparado ao polietileno convencional. Esse polietileno, que chamamos de polietileno verde, né, ele é fabricado tanto pela Braskem, a Braskem é quem lidera essa fabricação, só que esse plástico de polietileno verde, ele é proveniente da cana-de-açúcar, em sua maioria, e ele gera, para a economia do Brasil, assim, algo muito significativo, né, por ser proveniente da cana-de-açúcar, que é uma fonte renovável. Ele é um plástico que já está em uso na indústria brasileira, né? A Danone, ela já embala os seus Danones com os seus iogurtes com esse plástico, né? Que você vai ver lá na embalagem. Iron Green, você já prestaram atenção na embalagem do Danone, do iogurte da Danone, né? Esse plástico tanto é produzido pela Braskem, como também pela Nova Química. A própria Petrobras também produz esse plástico verde, mas a Braskem é quem lidera essa produção em si, né? Temos também outros plásticos verdes. Esse polietileno, que é chamado de plástico verde, mais especificamente, mas é o polietileno verde, é o mais famoso porque a Danone já implementou isso no mercado. Mas também temos o Biopet, que é uma pesquisa, ainda está em escala de pesquisa dentro da Braskem, ela ainda não é um plástico lançado no mercado, mas que também já é uma preocupação com o PET. Tem também alguns investimentos da Coca-Cola, que inclusive tem promessa de lançamento desse ano do BioPTA, que é um bioácido de terafitalato, né? Que é o PET é o polietileno de terafitalato. E aí esse vai ser um poliácido terafitalato. Então, assim, você vê a preocupação da Coca-Cola, apesar de não ser uma produtora de plástico, vamos dizer assim, né? Ela não produz plástico em si, mas ela tem uma preocupação ambiental muito forte. E quando a gente compara os plásticos verdes com o biopolímero, como eu falei, é que o biopolímero ele é de fonte renovável e ele é biodegradável. E aí, como esses plásticos, nós temos, eles podem ser de diversas fontes, principalmente, pode ser também de fontes comestíveis, como o próprio amido, a soja, o milho, pode ser de fonte proteica, né? Hoje a gente tem muitas pesquisas na área de reaproveitamento de resíduos, né? De soro de leite, do próprio concentrado proteico proveniente da produção de pescado. Então, assim, esses biopolímeros, eles já não são tão populares quanto os plásticos verdes, em termos comerciais, esses provenientes de fontes proteicas ou polissacarídeos, por ter um alto custo ainda, né? Uma concorrência com o alimento, porque ele é uma fonte alimentar também, esse polissacarídeos e proteínas, quando vai concorrer com um material de utilidade, vamos dizer assim, acaba saindo em desvantagem, então acaba tendo um alto custo, né? Uma baixa demanda para esses biopolímeros. Mas também a gente tem biopolímeros que são provenientes de bactérias, que são provenientes de outras fontes, como o poliácido lático, né? O poliácido lático, o PLA, ele é proveniente, pode ser por via fermentativa ou até mesmo por micro-organismo de bacilos lácteos, né? Esse ácido lático hoje já é implementado como um material de utilidade pela Danone na Europa, onde aqui o iogurte é embalado em polietileno verde. Lá na Europa, o iogurte da Danone é embalado em PLA. Cris, por que aqui no Brasil a Danone não implementa o mesmo material? Porque esse material ainda é muito caro aqui. Hoje o PLA é utilizado para alimentos, mas alimentos muito nobres. O iogurte, apesar de ser um alimento até nobre,
mas não tem um valor agregado que pagaria essa embalagem. A embalagem poderia até ser mais cara do que o próprio produto. Então, acredito que é por isso que não há essa troca aqui no Brasil. O PLA também é um material muito utilizado na área de biomedicina, então acaba, aqui no Brasil, ele é mais utilizado na área de biomedicina até mesmo do que na área de alimentos, né? Tem também o PHA, que é um outro material pouco conhecido. O PLA, dentre esses, é o mais popular, porque ele é comparável ao PET. O PHA é um bioplástico também, é um biopolímero de fontes naturais, né, também por via bacteriana. Ele é muito utilizado em alimentos, mas com restrições ainda, porque esses biopolímeros têm ainda um alto custo para ser lançado no mercado. Temos também... Pode falar? Eu ia até, assim, só fazendo um comentário, porque eu ia perguntar ainda se a gente tinha contato, né, com esses produtos, e me chamou a atenção o fato da Danone, né, ser, pelo que a gente observa, claro que deve ter outras empresas, mas a liderança dela nessa perspectiva, né, de trabalhar com produtos mais sustentáveis, né? Isso. Eu destaco a Danone, mas também destaco a Coca-Cola, porque a Coca-Cola hoje ela tem um grande volume também de vendas, volume, né? Ela tem uma preocupação muito grande com essa parte de biodegradação, mas, no entanto, como ela não tem essa política de saudável, ela acaba passando despercebida nesses investimentos que ela está tentando fazer na área ambiental. Cris, correndo o risco de fazer uma pergunta não tão esperta, mas com relação à Coca-Cola, ela está tentando substituir ou testar novas fontes não plásticas, né, que não seja plástico tradicional, para as bebidas, para os refrigerantes? Isso, para os refrigerantes. Você vê que ela já teve uma política de substituir, né, o plástico pelo vidro, apesar de ter um alto custo para ela isso, né? Ela entrou com essa política dos retornáveis, que nada mais é do que o reciclável, porque reutilizar e reciclar, né? Então, já é E quer queira, quer não, a coca de vidro não se compara. Não se compara. Não, mas a ciência explica, né? É o material que melhor aprisiona as moléculas de gás carbônico, né? Juntamente com uma bela porção de sacarose. Justo. Verdade. A combinação perfeita. Mas vamos lá. Cris, eu acho importante também, antes de passar a palavra para os meninos, né? Acho que é importante a gente frisar que os plásticos também têm sua... Os plásticos tradicionais também têm sua importância, né? Assim, eu acho que foi uma revolução. Eles são uma revolução, né? Um material extremamente barato, moldável, a gente consegue moldar em qualquer formato e que dá origem a um material muito resistente. Então, em vários segmentos, o plástico do petróleo, né? Ele é muito bem-vindo, muito bem aceito e gera muitas vantagens para o consumidor, principalmente. Só que o que a gente está presenciando agora é um descontrole, a gente não consegue mais controlar esse volume de produção e muito menos a forma de reaproveitamento e reciclagem desse material, né? Então, o que a gente está vendo é que cada vez mais que o tempo passa, mais plástico está sendo descartado, né, de forma no ambiente, principalmente no mar, e isso tem assim, sido levado em consideração como um fator que no futuro pode influenciar bastante negativamente a saúde da vida como a gente conhece hoje, né? Mas a gente sabe que é um material muito importante também. Ô, Fábio, e fazendo ainda mais essa esticadinha, eu fiquei assim, eu até já tinha conversado contigo isso, externar minha preocupação, principalmente dos nossos hábitos a nível mundial, da pandemia para cá, né? Assim, a quantidade de embalagem, a gente pedia as coisas no delivery, da pandemia para cá, isso aumentou e permaneceu, né? As pessoas, elas permaneceram pedindo ainda mais, né, refeições por delivery,
isso traz uma carga, porque eu estava um dia desse conversando com meu esposo, assim, a gente pede um produto, né? Na pandemia o produto vinha num papelzinho, né? Uma embalagenzinha primária de contato, depois vinha uma caixinha de isopor, de papelão, depois vinha um monte de durex prendendo, isolando tudo, filme plástico, às vezes ainda selando, e uma sacola, né? Então, assim, uma refeição só. Você imagine isso, um prédio inteiro, uma família inteira, 3 vezes por dia, né? Então, é complicado, né? Eu acho que essa questão ela é importante, mas também eu reforço que devem existir políticas para se conseguir tratar esse material também, para conseguir coletar e reciclar esse material de uma forma mais abrangente, né? Lógico que a população, se conseguir fazer a parte dela de tentar vislumbrar, né, um consumo mais consciente, seria interessante, mas eu acho que políticas públicas de conseguir, né, reciclar mais e também de incentivar empresas que investem, né, em outras fontes de embalagem, assim, menos que agredem menos o ambiente, eu acho que é uma saída interessante também. Eu sou defensora do bioplástico, mas também sou muito defensora da reciclagem. Eu acredito que se existisse políticas públicas com relação a ensinar a população a fazer uma boa separação, a dar incentivo, que até agora, recentemente, você vê nas prefeituras, há um pouco mais de incentivo por essa parte de reciclagem, né? Tem programas para reciclar. Então, assim, há um pouco de preocupação porque a gente já está no total descontrole do plástico, né? Concordo com o Fábio, o plástico não foi o vilão da história, até porque sem ele não havia uma revolução industrial como a gente viu. Então, assim, ele virou o vilão porque não souberam o que fazer pós-produção dele. Então, assim, são temas que você realmente tem que refletir. Pós-pandemia é algo absurdo, como a professora Edith falou, assim, acho que triplicou nosso consumo de plástico, né? Paralelamente, né, me lembrou, assim, não tem a ver com alimentos, mas a gente não sabe lidar com esses excessos, né? A humanidade, ela não sabe lidar quando a coisa se populariza, né? Tem documentários falando também a mesma situação com tecido, né? O mercado dos tecidos, né? A questão das lavagens dos tecidos, a questão de lençóis freáticos e da quantidade de tecido que que simplesmente não se sabe mais o que fazer, por mais que se recicle, mas no lixo mesmo, a grosso modo, muito tecido, malhas, né, que são descartadas, e a gente também entra nesse viés de total descontrole. É verdade. Mas eu acho que a gente pode ir seguindo para a próxima pergunta, né? Eu acho que o Jean pode ficar à vontade, Jean, para perguntar aqui para a Cris. Falando sobre bioplástico, né? Eu tenho uma dúvida. Qual a diferença entre o bioplástico e o biodegradável? E se todo plástico biodegradável é bioplástico ou vice-versa? Vamos lá, Zé. Como eu falei, o bioplástico é um termo genérico. Então, dentro desse conceito, você tem o plástico verde, que é um plástico reciclável, e tem o plástico eu chamo de bioplástico biodegradável, que tem um plástico que se degrada. Para entrar mais nesse tema, eu prefiro definir o que é um polímero reciclável, o que é um polímero biodegradável, para a gente entender qual a diferença. O polímero reciclável, ele passa por um processo de recuperação do material e de resíduo e assim converte em um material reutilizável. Às vezes, para alimentos, isso não é tão interessante. Às vezes, a gente não pode utilizar em alimentos um produto reciclável. Mas pode existir um plástico proveniente de uma embalagem de alimentos que pode ser utilizado para outro fim, para um outro produto que não necessite de tanto cuidado com a segurança do produto em si, né? Uma segurança alimentar. Então, assim, os polímeros recicláveis, ele também pode ser uma saída, né, para esse problema ambiental que a gente vive hoje. Já os polímeros biodegradáveis,
Eles são embalagens, né, que se degradam com o processo de transformação química promovida por uma ação de micro-organismos, né, tanto por via aeróbica como anaeróbica, sob condições adequadas de temperatura, umidade, luz, oxigênio e nutrientes, resultando apenas em água, dióxido de carbono e biomassa. E, às vezes, até metano. Quando esse bioplástico ele é biodegradável e ele tem como produto apenas água, dióxido de carbono e biomassa, a gente chama ele de bioplástico compostável, né? Que não agride a natureza em nada, que ele pode ser apenas enterrado e daí virar adubo, virar nutriente para aquele solo. E pegando esse viés, teve um programa de conscientização do uso de embalagens de fast food. Era uma indústria, é tipo uma Burger King da Europa, eu esqueci agora o nome da loja em si. Ela fez uma campanha onde a embalagem do hambúrguer vinha com uma etiqueta onde tinha sementes para ser plantada. Então, ele recomendava, como um hambúrguer e plante uma árvore. Então, eles cederam a área do estacionamento dessa lanchonete e fez uma campanha para que todos os clientes... Porque imagina, você compra um hambúrguer, você come ele em, no máximo 2 minutos e aquela embalagem fica. E aí ele fez essa campanha para que você fizesse uma compostagem, plantasse uma árvore com aquela embalagem. E aí foi super legal. Existe também plásticos biodegradáveis, mas que ele não é compostável, porque com o resultado dessa transformação, há outros compostos, como o próprio metano. Mas esse metano ele pode ser usado também na área de energias renováveis, que às vezes a gente também acaba deixando despercebido, e o Brasil hoje tem uma política, né, um programa de incentivo muito grande para essas energias renováveis, né? Então, assim, esses polímeros biodegradáveis, eles podem ajudar a natureza, o ambiente, de diversas formas. E nós temos também um outro tipo de polímero, que eu acredito que foi pensado alguns anos atrás como uma solução e acabou se tornando um problema, que são os polímeros oxidegradáveis. Não sei se vocês já ouviram falar deles. Eles são uma alternativa não tão sustentável como se pensava, né? Ele é um pouco mais sustentável do que os plásticos convencionais, mas, no entanto, ele trouxe um problema ambiental muito sério, né? Hoje a gente tem, como é que ele se degrada, né? Colocado nesse material um aditivo orgânico oxidegradável que agiliza esse processo de oxidação do plástico, só que ao invés dele se decompor, ele biofragmenta, ele se fragmenta a microplásticos. E aí esses nanoplásticos, eles estão presentes hoje na corrente sanguínea dos animais aquáticos, e eu diria que até dos humanos. Não sei se já existe pesquisa nessa área. Já, eu acho que saiu uma notícia recente, eu posso estar enganado, posso procurar depois, mas eu acho que eu me recordo de uma notícia recente de que já existe essa perspectiva de que esteja na corrente sanguínea de humanos já. Pois é. Então, isso é algo muito triste, porque esses plásticos, eles surgiram mais ou menos ali quando teve uma política de extinguir os canudos. E aí, eu não sei se vocês já prestaram atenção nos rótulos dos canudos biodegradáveis, porque eles são ditos biodegradáveis, mas, na verdade, eles são óxido fragmentáveis. Esses canudos, eles começaram, tipo, no Rio de Janeiro foi o primeiro lugar que extinguiu o canudo. E aí, todo mundo começou a comprar esse biocanudos, que, na verdade, de bio não tinha muita coisa. E aí gerou um problema ambiental muito sério, porque o nanofragmento, as nanopartículas de polímero, é muito mais difícil de cuidar do que o plástico que você consegue ver, você consegue colher. E olha que já existe até reportagens que existem no estômago de tartarugas, plásticos, não no seu tamanho nano ou micro. Não micro, né? Grande. Imagine esse tamanho de nano e micropartículas.
Assim, é algo muito sério. Essa questão do uso de canudos, né? Dessa categoria também tem umas coisas que a gente vê assim absurdas, né? O pessoal vende o canudo biodegradável num pacote de plástico. Então, vende o canudo reutilizável também num pacote de plástico. Assim, cobre de um lado e descobre do outro, né? É desse Mas vamos jeito. lá. Wellison, acho que é sua vez Pode ir. agora. Sim, vamos lá. Olá, Cris. Ainda tenho algumas dúvidas aí sobre o assunto abordado, mas aí eu queria saber, né? Ainda temos, né, esses bioplásticos, eles são comestíveis? Todo bioplástico ele é comestível? Boa pergunta. Então, nem todo bioplástico ele é comestível, mas todo plástico comestível é um bioplástico. Então, o que seria um plástico comestível? Para ele ser classificado como comestível, ele tem que atender a todas as normativas das boas práticas de fabricação de alimentos. Ele tem que ser constituído de matéria-prima considerada graz, né, segura. Ele pode ser proveniente de material comestível, é claro, como carboidratos, proteínas, ou até mesmo lipídio, ou uma blenda, né, uma mistura desses dois. Outra coisa importante é que o plastificante ele também tem que ser classificado como comestível. E o mais importante para que sua embalagem seja considerada comestível é que ela atenda a todas as normas de fabricação de alimentos. E hoje a gente tem algumas embalagens já no mercado com embalagem comestível. Tem uma cafeteria, inclusive ela existia até o mês passado aqui no João Pessoa, mas ela fechou. É uma franquia bem famosa, onde ela servia o café numa xícara de waffle. Dentro da xícara tinha chocolate. E à medida que o café caía, o chocolate derretia. Pois é. Eu não sei como minha cara vai ficar aparecendo no vídeo, mas eu tô imaginando aquele episódio de Chaves, quando o Kiko tá falando de um sanduíche de, né, aí ele vai falando e o Chaves vai fazendo aquelas caras. Eu tô desse jeito. Era maravilhoso, não vou mentir, viu? Eles foram embora. E aí, à medida que você mexia o café para adoçar, o chocolate ia derretendo. Era algo fantástico. Jesus. E depois você comia a xícara, pois era o wafer. Eu vi, eu não sei se é a mesma franquia, mas eu vi há algum tempo desse a Badio. Não sei se era a Badio. Que eles vendem pela internet, né? Os cafés eles vendem no supermercado, eu acho que tem no Pão de Açúcar, tem no Bem Mais, o Badio para cápsulas Nespresso. E eles vendem no site o kit com 2 copinhos, eu acho, comestíveis. Cris, eu tava aqui morrendo de vontade de rir na hora que você tava explicando, porque essa questão de nem todo bioplástico ser comestível, eu não sei se os meninos vão achar, se tiverem após a minha fala, por favor, insiram aqui esse fragmento, mas teve uma campanha num Big Brother desses passados, foi durante a pandemia, que o iFood fez uma campanha de que trabalhava com materiais recicláveis, com materiais biodegradáveis, e entregou lá acho que era até naqueles quartos que eles ficam de isolamento. Né? Era de mandioca, era uma coisa assim de mandioca. E aí, eu não lembro quem era, que elas abriram a embalagem e queriam comer. E começaram eu não sei, eu não lembro se chegaram a morder alguma coisa e levaram a chamada, tipo assim, pelo amor de Deus, não coma. Porque, assim, muitas vezes se faz a campanha, né? Nossa, esse aqui é um produto natural, é biodegradável, é feito, né, de uma partícula orgânica, de um alimento, mas nem sempre ele está apropriado para consumo. Acho que a pessoa ligou mandioca, beleza, é comestível, vou comer, né? É isso mesmo. Aquela é uma empresa, ela se chama Eu Fui Mandioca, ela está instalada em São Paulo e ela produz copo, prato, talher, tudo de fonte de mandioca. Mas concordo com você, lá não é comestível, é biodegradável. Então, por favor, não comam. Porque a gente não sabe qual é o classificante, qual é o aditivo para poder
produzir, foi colocado se é comestível. Então, ela não é classificada como comestível, e sim biodegradável. E vale salientar que essas empresas que nós estamos citando aqui, nenhuma nos patrocinam ainda. Não, abertos, fica aí a dica. Né, Inclusive essa do copo comestível, por favor, né? Cris, agora, assim, conta pra gente, tá? A gente já falou, né, algumas definições, diferenças, né, dos biopolímeros, dos que são degradáveis, plástico verde, etc. Mas eu queria saber de você como é que esses bioplásticos, né, ou esses biopolímeros, eles podem ser produzidos, no geral. A gente tem um pouco de experiência em escala laboratorial, pelo menos na pouca experiência que eu tenho com filmes, né, bioplásticos. Tem uma técnica específica que a gente utiliza, que é a mais, eu considero, né, como a mais simples, mas na prática, assim, como é que esse material ele pode ser produzido e quais os principais tipos de matérias-primas que são usadas para produzir. Existem alguns grupos que são mais usados do que outros, em escala laboratorial e industrial? Uhum. Tem sim, Fábio. Vamos começar pelos materiais primeiro, né? Falando dos biopolímeros, nós temos os materiais tanto de fontes proteicas como de polissacarídeos, né? Dentre os polissacarídeos, você tem o amido de diversas fontes, mandioca, batata, inhame, diversas fontes, sendo que o amido de mandioca é o que já está comercialmente disponível no mercado, que já é uma realidade para a indústria. Outros polissacarídeos que também já está muito famoso e que também, além de ser uma macromolécula para estruturar um biopolímero, ele também tem uma função antifúngica, é a quitosana. Você também tem biopolímeros de agar, de carragena, alginato, pectina e celulose. A celulose, entre os polissacarídeos, o amido e a celulose são as macromoléculas, né, que a gente pode chamar assim, mais difundidas, que já são comercializadas. Dentre as proteínas, nós temos a azeína, que é uma proteína extraída do milho. Temos o glúten, a gelatina. Eu hoje sou fã das pesquisas com gelatina, porque eu falo que o filme, se não der certo, bote gelatina que vai gelatina. dar. Então, tem as proteínas miofibrilares, o colágeno, a soja. Então, assim, essas são algumas fontes renováveis que hoje está muito sendo utilizada em escala laboratorial, pela facilidade de extração, pelo custo hoje da matéria-prima para produzir esses biopolímeros em escala laboratorial. Quando eu falo em custo, é em escala laboratorial. Vou deixar bem claro, porque hoje, se a gente expande isso para a escala industrial, ainda não tem muitos estudos de viabilidade desse aumento de escala. A gente também tem outros biopolímeros que são ditos como sintéticos, né? Que são os produzidos tanto em via fermentativa como em síntese química, que é o poliálcool vinílico, que é o PVA, que também já tem alguns alimentos sendo embalados com ele, mas também é um polímero que ainda tem um alto custo, por ser produzido via fermentativa. Tem os PHA e PHB, né? Que é o polihidroxialcanolato e polisbutirato, tem o PLA, tem o policarprolactona, que é um biopolímero, no entanto, ele é de fonte fóssil, que ele é biodegradável, mas ele não é de fonte natural, é sintético. Então, esses são alguns materiais que ainda não... Boa parte deles, tirando o amido e a celulose, ainda não estão no mercado em produção em escala industrial, mas que tem muitas pesquisas na área de biopolímeros com ele. Tá? Para produzir e também tem a questão de que eles podem, esses biopolímeros, eles podem ser produzidos com misturas, né, desses componentes. Isso, boa lembrança.
Esses materiais, eles, em sua maioria, principalmente os polissacarídeos, ele tem um caráter hidrofílico muito forte. O que significa isso? É que tem uma afinidade muito grande com a água, então ele não tem uma resistência muito boa depois de produzido. E aí, muitas vezes, a gente mistura esses componentes, até mesmo com uma fonte lipídica, né, por ser hidrofóbico, para melhorar essa atração dele à água. Então, você pode misturar um polissacarídeo com um óleo, você pode misturar um polissacarídeo com uma proteína e fazer uma blenda para melhorar essas características. Eu já tentei pesquisar PLA com amido, é bem complicado para produzir, mas é uma saída assim muito, eu acredito que é uma saída que tenha um caminho mais curto para chegar a uma escala piloto, porque o PLA já tem uma resistência pós-produzido maior do que os polissacarídeos de forma geral. Mas aí, você misturando essas macromoléculas, os polissacarídeos e as proteínas, você consegue melhorar as características desses biopolímeros que são fracas. O que seria fraco? Seria as desvantagens em termos estruturais desses materiais, né? Os polissacarídeos, eles apresentam uma baixa permeabilidade a oxigênio e dióxido de carbono, e justamente devido a essa sua característica hidrofílica. Ele tem também uma baixa barreira ao vapor de água. E aí, quando você coloca um lipídio, por exemplo, que tem uma boa permeabilidade ao vapor de água, por ter uma característica hidrofóbica, você pode melhorar essa parte de permeabilidade, essa parte de barreira do seu biopolímero, né? Então, há uma tendência muito grande de mistura, de blendas, de formar filmes compostos, né? E aí, como produzir isso? Pode falar? Quando você fala, só para tirar dúvida, quando você fala em adição de lipídios para ter uma boa permeabilidade a vapor de água, no sentido de boa capacidade de barrar, né? Essa passagem de barreira, justo. Não de aumentar a permeabilidade, sim de diminuir a permeabilidade. Eu entendi que boa era no sentido de ter uma permeabilidade que não permita, né? Que não permita essa passagem da água. Uma eficiência da embalagem, né? Isso, para melhorar a eficiência. A permeabilidade é uma propriedade assim, bem complicada de discutir sem ter como entender melhor aonde você vai aplicar esse biopolímero, vamos dizer, porque existem alguns alimentos que ele precisa de uma certa permeabilidade, que tenha uma certa interação, né, da umidade externa com o alimento. Mas, em compensação, tem, em sua maioria, vamos dizer, os produtos secos, por exemplo. Eu não posso embalar com um bioplástico que tenha uma permeabilidade alta. Acho que principalmente frutos climatéricos, assim, não dá, acho que a embalagem tem que ter um pouco de permeabilidade, né, para que permita que haja essa troca. Isso. Até no caminho do supermercado, que naturalmente, né, a embalagem que a gente tem é o saquinho mesmo, né, aquele saquinho de rolinho, um fruto climatérico, tipo banana, ele já vem, o saquinho já chega suado em casa, né, só no trajeto do supermercado para casa, né? Isso mesmo. Então, esse tipo de produto acaba precisando de algo que tem uma permeabilidade, que é uma propriedade relativa, mas que, como a maior parte dos produtos, vamos dizer assim, de alimentos, ele precisa de ter uma permeabilidade menor, a gente acaba entrando muito nessa parte estrutural, pensando nessa propriedade. E aí, o Fábio perguntou também como obter isso, né? Esses produtos, eles podem ser obtidos por fusão, por solidificação. Fusão e solidificação, geralmente, a gente utiliza com ceras sólidas, com gordura, com cera, com gordura. Você também tem a conservação simples ou conservada, complexa, conservação simples ou complexa, a gelificação ou a conservação, a gelificação ou a coagulação térmica, né, que consiste no aquecimento dessas macromoléculas, seja de um polissacarídeo ou de uma proteína, e com o aquecimento você desnatura essa macromolécula e forma um gel, e com a precipitação você tem a formação do filme. Então, essas são algumas maneiras de
obter esse filme com esses biopolímeros mais naturais, vamos dizer assim. Agora, como é que eu formo esse filme em si? Na escala laboratorial, a técnica mais utilizada é o casting. O que seria casting, Cris? É moldar, formar. É você verter essa solução filmogênica, esse gel formado, em formas. Geralmente a gente usa placa de Petri, né, de uma dimensão definida, porque seria uma forma, né? E aí a gente inverte essa solução e, por evaporação, a gente seca esse filme e obtém essa solução e obtém o filme. Essa é a forma mais simples de se obter o filme em escala laboratorial. Em escala industrial, você tem diversas outras técnicas. Fusão, injeção, compressão, extrusão, sopro. Infelizmente, aqui a gente ainda não consegue passar dessa escala laboratorial para uma escala piloto, que isso são meus projetos para o futuro. Eu almejo encontrar um lugar onde a gente consiga extrusar esses filmes, né, que hoje se encontram produzidos por casting, porque através da extrusão a gente consegue aumentar a escala desses projetos, aumentar a escala desses materiais desenvolvidos nos programas de pesquisa, né, nas nossas pesquisas. Então, essas são algumas técnicas muito utilizadas na indústria para produzir esses filmes. Tem também os termoprensagens, que nada mais é que também por forças, por prensa, né? Você consegue também obter esses filmes. Basicamente, são esses os principais métodos de obtenção de filme. Bacana. Ok, acho que Jean tem mais uma pergunta. Tem sim, né? Quanto aos aspectos legais, né? A gente temos alguma regulação sobre o uso desse tipo de material para embalar alimentos? E se é seguro embalar alimentos com bioplásticos? Ótima pergunta. Vamos primeiro pelo fim. É seguro embalar alimentos com esses bioplásticos? Sim. Né? Como a gente citou lá no início, já é uma realidade, né? A embalagem de alimentos com PLA, por exemplo, já é uma realidade. Ah, Cris, mas pensando em esses biopolímeros mais naturais, infelizmente esse ainda não é nossa realidade, porque a gente ainda não conseguiu desenvolver esses biopolímeros naturais de forma resistente, né? Geralmente a gente produz ele com baixa resistência à tração, onde ele não suporta uma vida de prateleira necessária para os nossos alimentos. Então, ainda não é uma realidade, pensando nessas embalagens de amido, sei lá, amido de inhame, eu não tenho ainda uma embalagem, mas se eu pensar numa embalagem de amido de mandioca, eu já tenho, isso já é uma realidade. Se eu pensar numa embalagem de celulose, também já é uma realidade, que acabou sendo pouco utilizada hoje em alimentos. Antes seria na padaria, você trazia um pão num saco ou numa embalagem de celulose. Numa embalagem de celulose. Tem diversas vantagens para trazer um pão na embalagem de celulose. Mas tem muitos mercados que o consumidor não gosta da embalagem de celulose. Então, assim... essa questão do pão aí na embalagem de celulose, viu? Eu vou contar. Eu acho que tem diferença. Eu não sei se foi feito algum estudo sobre isso, fica aí a dica, né, para os pesquisadores. Mas, assim, empiricamente, eu já notei que quando o pão ele fica muito tempo naquela embalagem, né, celulose, ele parece que fica duro mais rápido do que na embalagem plástico. A permeabilidade, né? Isso, a permeabilidade e a absorção. Por algum motivo, a celulose também absorve. A minha sogra, toda vez que a gente chega com um pãozinho que vem naqueles saquinhos de papel, ela faz, pelo amor de Deus, eu boto logo num saco. Aí fica o papel e o saco por fora. Eu fico, pô, mulher, é melhor ficar direto no saco. Eu só defendo a celulose, porque se for para embalar pão quente, a celulose ganha. Se você embalar pão quente em embalagem plástica,
vai molhar seu pão. Então, vai respeita a sua ficar. defensora da celulose. É verdade, é verdade. Mas no armazenamento, temos que encontrar outra estratégia aí. É porque o Os pão é pra cientistas comer aqui na já hora. verificaram que O pão é pra O pão é comer para comer na hora. hora. Comprar 4 pães por R$10, é quase isso, né? Mas enfim. Então, mas voltando, tem legislação também, bastante legislação para essas embalagens biodegradáveis, né? Você tem tantas legislações brasileiras, onde as duas principais é a BNT 15.448/1 e 15.448/2, que tanto fala das embalagens biodegradáveis como compostáveis e recicláveis. Você também tem as ASTM, né, que rege a parte mais de como produzir essas embalagens. E você tem algumas legislações europeias também, que é a 14.049 e a ISO. Você tem 4 ISOs dessas embalagens. Você tem a ISO 14.851, 14.852, 14.485 e a 17.088. Então, assim, a legislação já existe, já é uma realidade, porque a gente já tem material no mercado disponível, né, para o consumidor. Então, essa legislação ela já existe. verdade. O Cris, Muito Ellison, bom. Cris, é assim, né? Você que é uma pesquisadora assim, muito da área, já podemos dizer assim, uma expert, né, sobre bioplásticos. Então, assim, na tua opinião, né, quais são os principais desafios da área, né? Os custos, a infraestrutura. É caro produzir esse material em relação ao sintético? O que está faltando no mercado de bioplástico para ele que se expanda assim mundialmente? Você acha que no momento assim o mercado já está tipo, se adequando, já está se aquecendo para esse nicho? Então, você tem razão. Existe uma lacuna muito grande entre produzir projetos, porque eu digo que a gente produz projetos, produz materiais e acaba sendo só uma divulgação de ciência do que uma implementação no mercado. Mesmo esses materiais mais conhecidos como PLA, PBAT, PBS, que já são a realidade na indústria, ela só é 1% do mercado de plástico. Vocês têm noção que é 1%? Os bioplásticos só representam 1% dos mercados de plástico. Isso segundo a Associação Europeia, né? Então, assim, eu acredito que o grande desafio é transformar essas pesquisas de escala laboratorial para escala piloto, para escala industrial. Há ainda um abismo muito grande e há desafios também muito grandes, principalmente nessa parte desses materiais de fontes renováveis, como polissacarídeos e proteína. Hoje a gente tem um mundo de subprodutos, de resíduos industriais que podem ser transformados nesses biopolímeros, mas que ainda não consegue ser uma realidade para a indústria. Hoje ela é uma realidade para a área laboratorial, para a ciência, para o desenvolvimento de tecnologia, mas ainda não é uma realidade para a indústria. E quando a gente pensa em trocar um bioplástico, um polímero convencional por um bioplástico na indústria, isso ainda tem um custo muito alto, porque como a representação de mercado é muito pequena, acaba sendo muito caro o material. Então, para você, em vez de embalar com PET, embalar com PLA, você quadruplica. Eu não sei quantificar, mas eu sei que é muito, muito caro. Eu já pesquisei com PLA e a gente comprou um rolinho de 100 gramas e tinha que render bastante, porque ele custou mais de R$200. Então, assim, é algo que você não tem condições de trazer isso para a realidade industrial, porque vai acabar o custo do material, da embalagem, sendo mais caro do que o produto. E a gente sabe que o produto tem um valor agregado baixo. E aí não ajuda também nessa troca de embalagem. E diante disso também há uma dificuldade, né, com as propriedades desses biopolímeros provenientes de fontes naturais, como os polissacarídeos e as proteínas. A gente viu, né, que eles têm baixa resistência, eles têm baixa barreira,
Então, isso acaba atrapalhando também a implementação desses materiais, né? É um grande gargalo, né? Sim, é um grande gargalo. Inclusive, isso até são lacunas, né? São lacunas de pesquisa, puxando o gancho aí para nossas próximas discussões, a respeito desses materiais. Acho que tem muita coisa que pode ser realizada, né? E que a gente, como pesquisador, pode tentar auxiliar, melhorar, trazer novas visões para fazer com que cada vez mais esse segmento ele consiga ser inserido de alguma forma na sociedade, né? A gente faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e quem sabe um dia essa produção ela se torne mais viável do que é hoje. E também, Fábio, pegando esse gancho mais uma vez, às vezes quantificar custos de escala laboratorial é diferente do que você quantificar os custos de uma escala maior quando não se teve oportunidade de testar, né? Então, se alguém pergunta, mas por quanto sai a tua embalagem? E você dá o valor que está ali nos teus custos para o aparato que você tem laboratorial. O que é diferente quando você amplia isso numa escala maior e divide por milhares, por toneladas de produtos feitos diariamente, né? Então, também mereceria essa tentativa, né, Cris, de realmente fazer esse comparativo se a gente pode se aproximar mais do que é o convencional, né? Eu vou dar um exemplo para vocês do que nós vivemos no ano passado. A patente de Gilmar, era um aluno do PPGTA, foi selecionada entre algumas patentes na Inova para ser implementada numa indústria. E aí nós fomos para a reunião com a indústria para vender essa patente. E aí o grande desafio era mostrar que ela já estava, o protótipo, né, que nós tínhamos já estava robusto o suficiente para implementação na indústria. E a gente não tem essas informações de quanto custava entre passar da escala laboratorial para uma escala piloto, porque eu fui bem clara, nós não estamos em escala piloto. Quando muda, casting é uma técnica ainda muito laboratorial. Quando vai extrusar isso, é uma outra realidade, é um outro material. Então, infelizmente, hoje a gente ainda acaba esbarrando porque está faltando essa finalização do projeto, vamos dizer assim. As próximas etapas, qual é a próxima etapa após a escala laboratorial? A gente ainda não tem esse desenvolvimento. E aí a gente acabou perdendo essa oportunidade de implementar, né, esse filme. Era um filme de colágeno, ele fez uma extração, que a gente diz, num processo verde, né, só utilizando água para extrair o colágeno, e ele conseguiu fazer um biopolímero que tinha uma boa resistência, que tinha boas propriedades estruturais do material, que tinha muito potencial. Mas, infelizmente, a gente ainda não estava em escala suficiente para passar essa tecnologia para a indústria. É interessante, porque a gente passou por uma situação parecida, não com filme, né, mas com os trabalhos dos nossos alunos, né, o Cassiano, também do PPGTA, com o extrato de cajá. A gente passou por isso, a gente foi apresentar o projeto, né, para uma empresa, e a gente sempre trava no nível, né, no famoso TRL. Quando eles cobraram o TRL, né, a taxa, até a taxa de maturidade. De maturidade. Né, de maturidade da ideia, do projeto, enfim. A gente tem até dificuldade para entender, né, como avaliar essa taxa. A gente sempre fica entre o nível 1 e 2 ali, da parte da concepção e das escalas laboratoriais, mas a gente não consegue avançar muito, né? A gente precisa também buscar alguma forma de parceria, né, com essas empresas que trabalham com essas temáticas, para que a gente possa subir um pouquinho o nível dos nossos trabalhos de pesquisa e consiga, de alguma forma, avaliar a viabilidade disso em uma escala um pouquinho maior, né? Mas bem interessante. Tem toda a razão, viu, Fábio? Mas só para finalizar também essa parte de implementação de um polímero natural já na indústria, eu andei lendo na Associação Brasileira de Embalagens, a ABRE,
ela premiou uma marca chamada Dengo. Eu não conheço, mas é uma marca de chocolate, onde ela desenvolveu um filme com casca de semente do cacau para embalar os ovos de chocolate. Olha só. Então, sustentabilidade, né? Sustentabilidade total, né? Então, é uma embalagem com produto de cacau com embalagem de cacau. Então, assim, aos poucos a gente está conseguindo entrar no mercado, em passos bem lentos, eu falo, mas já é uma realidade de certa forma. É um começo, é verdade. E aí, Cris, falando nessa dificuldade, né, a gente fica muito no começo e a indústria cobra muito o fim, né? E o meio fica complicado, né, de a gente produzir esse meio. E aí eu pergunto, né, sabendo que a gente tem muitos ouvintes aqui no podcast que trabalham, né, em pesquisas laboratoriais, também com áreas de bioplásticos aí por todo o Brasil, filmes biodegradáveis, enfim. Que dica ou quais dicas você daria para esses verdadeiros guerreiros da ciência, né, desses materiais? E quais as principais tendências de pesquisa para o mercado que você aposta, né, com tudo que você vem estudando? Certo. A primeira palavra eu diria resiliência. Não desista. Não é fácil desenvolver um novo material com esses polissacarídeos com proteína. Não é em um mês, não é em 2, chega a ser até em 1 ano. Então, assim, a primeira coisa é resiliência, não desista. Continue tentando, estudando e misturando seus materiais que você vai conseguir obter seu filme. Em termos de tendência, eu falo que quando você pensa em materiais que já estão no mercado, ele já não é mais tendência. Então, tanto que eu não estudo hoje mais amido de mandioca. Eu não vejo mais sentido, porque se já tem um mercado implementado, eu poderia estudar amido modificado. Mas, infelizmente, a gente não tem muita estrutura para isso. Mas não vejo que seria uma boa temática, não é uma tendência. A tendência mesmo são aqueles materiais que ainda não estão no mercado. Seja de uma fonte totalmente diferente, vamos dizer, amido de uma fonte que não tem, que não é o amido de batata, que não é o amido de inhame, que não é o amido... Amido do caroço da pitomba. Quase isso, E olha que já tem biofilme do caroço da pitomba. Tem biofilme de tudo que você imaginar. Tem do caroço da jaca? Também tem do caroço da jaca, do caroço... Fábio, nosso potencial inovativo hoje não tá legal, viu? Do caroço de manga, do caroço de jaca, enfim. Então, assim, são temáticas que ainda não tá tão... Mas vamos lá. A proteína de inseto é uma temática totalmente diferente. Pode ser uma fonte, né? Para fazer um biofilme. Olha aí, Fábio, essa semana choveu muito em Bananeira, estava cheio de asa. Tanajura. Asa no chão. Ia ficar um biofilme de asas. Na universidade tinha um monte de gente pegando tanajura essa semana. Olha, tudo certo. Então, assim, pensar fora da caixinha. O que é que ainda não está no mercado que eu posso desenvolver? Então, eu acredito que as tendências são essas. São as fontes que você ainda não tem ciência sobre ela ou que ainda não está no mercado. Né? Polissacarídeo, uma proteína que seja proveniente de um resíduo. Tem resíduo de várias indústrias aí precisando ser trabalhadas. Então, assim, pode ir para essa temática mais de aproveitamento de resíduo, para extração de proteína, para extração de um polissacarídeo. Então, assim, é mais nessa temática. Mas eu diria também que a tendência é a aplicação desse biopolímero, que é o que eu mais estudo hoje. Não só estudo a embalagem biodegradável, mas eu estudo a embalagem com a outra função, com a outra visão, que são as embalagens ativas inteligentes. Que eu não vou me aprofundar aqui, porque senão daria um outro podcast. Mas, outro episódio em breve. Mas assim, são temáticas bem atuais, né? E dentro das embalagens ativas você tem um mundo, né? Porque você tem embalagem ativa, antioxidante, conservante, antimicrobiana, antiembaçante, antiumectante. O que você imaginar de você tem embalagem ativa. E as embalagens inteligentes, que são aquelas embalagens que comunicam com o consumidor, que aí é outro mundo que eu acredito que também é uma tendência muito grande de mercado. A embalagem em si, ela já tem uma comunicação direta com o consumidor.
Mas imagine a embalagem comunicando a validade do seu produto. Então, é também um outro mundo que se pode pensar diante das embalagens biodegradáveis. Porque imagine que, além dela ser boa para o meio ambiente, ela é boa para o consumidor em termos de trazer benefícios, em termos de comunicar-se com o consumidor. Então, assim, eu acredito que a tendência é a aplicação desses biopolímeros para essas novas tecnologias de embalagem, que são as embalagens ativas e as embalagens inteligentes. Já abre um caminho mega vasto, né? Estamos aí na luta, né, Cris, nos estudos, com essas linhas, embalagens ativas, embalagens biodegradáveis, né, biopolímeros biodegradáveis, biopolímeros inteligentes. A gente vai trabalhando no nosso segmento e eu acho que realmente esses são campos bastante interessantes que sempre a engenharia de materiais, né, teve grande domínio, tem grande domínio, mas agora com a expansão, né, do acesso ao conhecimento, acho que muitas áreas estão tentando juntar as ideias, como por exemplo a área de alimentos, né? A área de alimentos é uma área que vem abraçando a engenharia dos materiais nesse segmento aí, para tentar verificar como é que esses materiais se comportam ou se comportariam em determinada situação, né? Em determinados cenários, como uma embalagem primária, uma embalagem secundária, né? Como uma embalagem ativa, como é que esse filme, como é que esse biopolímero poderia liberar tal substância para proteger determinado alimento, né? Será que esse biopolímero teria algum outro tipo de atividade melhor do que os plásticos tradicionais? Então, são linhas de pesquisa, campos de pesquisa que muita coisa já foi feita, mas ainda tem muita coisa por fazer, né? Tem muito campo ainda para seguir. Eu acho que quem tiver interesse em se enveredar por essa área, que venha conversar conosco, né, Cris? Estamos abertos a parcerias e é um campo muito interessante de trabalhar, né? Uma área muito boa de trabalhar que ainda vai avançar muito na área de ciência e tecnologia de alimentos. Com certeza, é um mundo. E a diferença entre nós, engenheiros de alimentos, tecnólogos de alimentos, o pessoal da agroindústria, estudando esses materiais, comparado aos engenheiros de materiais, é que a gente analisa a aplicação, que eles muitas vezes não analisam. E aí, quando você publica, por exemplo, um material com aplicação, ele é bem mais aceito em revistas do que quando você só publica a caracterização do material em si, né? Porque fica parecendo que ainda está faltando uma etapa do projeto. Então, acredito que a grande diferença nossa pesquisando essa temática é por isso. É a aplicação. Sem dúvidas. Bem, Cris, estamos chegando aqui ao final, né, dessa conversa, que foi ótima. Aprendi muito, sempre aprendo muito quando converso com a Cris. E a gente gostaria de agradecer, né, por você ter participado. Ó, são 9h30 da noite, quinta-feira. Né? Fique registrado que nós estamos aqui gravando à noite. Na luta. Depois de um dia cansativo de trabalho, né? Nós estamos aqui gravando à noite. E eu gostaria de saber se você queria deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes. Geralmente, quando a gente faz as entrevistas, as conversas, a gente deixa o participante à vontade para ele dar alguma dica de material, né, relacionado ao assunto, à temática, material de leitura, audiovisual, né, documentários, filmes, etc. Então, pode ficar à vontade. Então, a dica que eu vou dar, claro que eu vou depois divulgar para vocês os nossos artigos publicados para que vocês leiam, que vocês citem, que vocês estudem. Mas primeiro eu vou colocar vocês para imaginar. Imagine um tempo onde a gente vai embalar comida em comida. Imagine um tempo onde você vai ter um biscoito, onde sua embalagem primária ela vai se dissolver e vai se transformar num suco e você vai comer seu biscoito junto com aquele suco. Imagina a xícara de café com chocolate, à medida que você bota chocolate. Cris, eu não parei ainda de imaginar isso. E aí, imagine você dar uma festa
e você, no final, não ter nada para lavar. Todos os pratos e talheres foram comestíveis e eles É um comeram. sonho. A festa já está toda... Isso é coisa do Menino, Jetson. isso é Isso o é coisa do futurista Jetson. totalmente. Totalmente. Então, assim, são realidades que talvez já estejam bem próximas e que a gente só está faltando colocar essa realidade no mercado, né? Hoje já existem algumas pesquisas que, por exemplo, tem copo saborizado, você toma o suco e depois você come o copo. Então, assim, são realidades e são temáticas que eu deixo aí para vocês pensarem de como produzir ciência, como produzir tecnologia para colocar isso no mercado. Quanto aos materiais, é claro que eu vou recomendar os nossos artigos. Recentemente a gente publicou em nossos grupos de pesquisa, que quer queira, quer não, vou andando por alguns grupos, principalmente o professor Fábio. Então, a gente tem alguns trabalhos publicados na Food Packaging, na Packaging Technology Science, na WLT, na Mid Science, na Biological Macromoléculas. Então, assim, não sei se a gente pode, no final do episódio, a gente lança aí alguns dos nossos trabalhos para que eles leiam, para que eles se familiarizem e que entendam um pouco mais dessa temática, onde a gente tem publicado trabalhos tanto na parte de proteína, com colágeno, com concentrado proteico, como na parte de amido. A gente tem também um trabalho publicado de revisão, né, de embalagens ativas. Então, assim, são temáticas que, para quem gosta desse tema de biopolímeros, esses trabalhos são bem recomendados para que vocês se atualizem, que leiam. São trabalhos publicados recentemente, então, assim, está aí disponível para vocês. Vamos colocar na descrição do Na episódio. descrição, Colocar lá a os gente links. deixa lá. Com certeza. E aí, Fábio, qual é a sua sugestão? Assim, dentro da vastidão que Cristiane colocou, a gente vem aí dar só uma pequena pitada. Bem, teve um artigo recente, né, que eu fiz a leitura e eu gostei bastante. Eu acho que quem fosse enveredar por esse caminho da área de embalagens, é interessante, da área de bioplásticos, né, biopolímeros principalmente, é interessante fazer a leitura. É um artigo de revisão narrativa, é um artigo de revisão, né, narrativa publicado pela revista Elion em 2021, por pesquisadores canadenses, e o título do artigo é Environmental Impact of Bioplastic Use, a Review. Então, vou deixar o link desse artigo na descrição do episódio. E esse artigo ele é aberto, né? Ele para leitura, é uma revista gratuita para leitura, você não precisa pagar, né? nem burlar o sistema para poder ter acesso ao artigo. É um artigo livre, de acesso livre, e nós vamos deixar aí o link desse material na descrição do episódio. E você, Iris? Bem, eu vou deixar aqui, né, dentre os materiais que eu acabei pesquisando, né, porque, nossa senhora, eu jamais poderia vir aqui conversar com o Cris sem me preparar para o momento, né, então eu fui ali dar uma estudada, né, e teve um artigo também que me chamou muita atenção dentre o que eu estava pesquisando, né, que também é um artigo de revisão no periódico Foods, né, foi do ano passado, 2022, e é um artigo que a primeira coisa, né, ele tem praticamente umas 300 referências, é feito por uma grande equipe europeia, então tem alemães, dinamarqueses, portugueses, enfim. São vários pesquisadores de vários países, é super completo, assim, dentro fala de vários aspectos, né, o próprio título, ele já diz isso, e o título é Bioplastics for Food Packaging, Environmental Impact, Trends and Regulatory Aspects. Então, é um artigo também, né, de acesso aberto, você pode ir lá no link que a gente vai deixar, você já tem acesso diretamente ao artigo na íntegra, né, e ele fala sobre esses impactos ambientais, o que é que já caminhou de aspectos regulatórios, quais são as tendências, né? E tem um bom aspecto conceitual, Cris. Assim, encontrei muita coisa que você citou hoje, né? Na questão de tipos de polímero, né? Os de biopolímeros, os proteicos, os de polissacarídeos. Então, tem uma classificação
de como é que eles fazem classificação de custos, né? Umas categorias de preço que a União Europeia ela já tem muita coisa, né? Regulamentada, muitas normas já citadas, né, pelo Conselho Europeu. Então, achei aí uma referência bem completa, né? Que a gente também pode deixar lá para se somar à enciclopédia que Cristiane está aí disponibilizando e dizer assim que foi um prazer mesmo, assim, a gente ter por perto uma pessoa tão capacitada em uma área que é uma tendência que a gente precisa tanto, né? Então, só externar, né, a nossa alegria, a nossa gratidão por ter você abrindo essa temporada, né, dessa forma, com a entrevista deliciosa, que foi essa de hoje. Eu estou muito feliz por esse momento e acredito que, né, estamos começando com o pé direito, né, Fábio? Com certeza. Voltando em grande estilo, Cris. Então, faça as palavras de Iris as minhas, tá? Agradecemos bastante sua presença aqui e disponibilidade. E a gente se despede por hoje, né? De você e todos os nossos ouvintes. Nos encontramos em breve e até mais. Até mais, pessoal. Até mais.